Graças a paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Bom, glória a Deus. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Levante sua mão, por favor, no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela vida desses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa do Pai. Amém. Quero pedir, por favor, para vocês abrirem a Bíblia comigo em Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 12, amém? Obrigado, meu irmão. Juízes 12. 3:12. Juízes 3:12. Vocês gostam de ler Bíblia, gente? Ó, Deus está vendo, hein? Glória a Deus. A gente vai ler, vai dar uma passeada aqui hoje, amém? Vamos lá, Juízes 3:12 diz assim: E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto. E por ele os filhos de Israel. A Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, e ele cingiu debaixo das suas vestes, sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. Quando ele terminou de oferecer o presente, em algumas traduções vai estar tributo, creio que é uma tradução até melhor. E quando ele terminou de oferecer o tributo, ele despediu as pessoas que estavam carregando o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam em Gilgal e disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei, que disse: Guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava sentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, pegou o punhal da sua coxa direita e cravou em sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal de sua barriga. Agora vamos para o verso 26. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras e escapou para Seirá. E sucedeu que, quando chegou ele, soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia sobre a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por um minuto. Vamos orar, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos aqui ter a honra de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai. E pedimos que o Teu Santo Espírito continue governando todas as coisas, Pai, aqui, Senhor. A única coisa que importa, Senhor, é sairmos daqui transformados, Pai, entendendo o Seu chamado para nós, Senhor, entendendo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós, Senhor. Desperta-nos, Pai, através dessa palavra, Senhor, se assim for a Tua vontade. Que todo o nosso entendimento esteja sujeito, Pai, ao Seu senhorio, Senhor. E que nós não venhamos estar altivos ou orgulhosos contra a Tua palavra, Pai. Que todo orgulho, toda soberba, toda altivez seja quebrada agora em nome de Jesus, Pai. E que todo o nosso entendimento, Pai,
nossa consciência esteja totalmente sujeita a Ti, Senhor, e a Tua sabedoria e o Teu conhecimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toda distração seja arrancada nesse momento, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar totalmente atentos à Tua palavra, que não venhamos ser roubados em nada daquilo que o Senhor tem para nos ministrar nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, é isso que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós lemos aqui a história de um homem chamado Eude. Esse homem foi um dos juízes do povo de Israel, para ser mais exato, o segundo juiz do povo de Israel. Mas antes de entrar propriamente na história de Eude, que foi a que nós lemos aqui, eu quero contextualizar um pouco do cenário que Israel vivia naquele momento, para a gente ter uma compreensão melhor do que significa essa história, de quais são as simbologias que essa história representa e como aplicar isso nos nossos dias. Então eu quero contextualizar aquilo que Israel estava vivendo naquele cenário. O livro de Juízes é um livro fascinante, meu irmão. É um livro talvez um pouco violento, um pouco sangrento, mas é um livro fascinante. E ele vai relatar um período de 300 anos, imediatamente após a morte de Josué, discípulo sucessor ali, na verdade, de Moisés. Ele vai relatar imediatamente após a morte de Josué até o primeiro rei de Israel, que seria Saul. E esse período de cerca de 300 anos é relatado aqui em Juízes. E Juízes ele vai mostrar e vai nos relatar a decadência do povo de Israel. A maneira como o povo de Israel vivia em um ciclo de decadência espiritual, religiosa, como uma nação, em todos os aspectos. Tem alguns historiadores ou alguns teólogos que vão falar que o livro de Juízes é um momento onde o povo de Israel vive em espiral para baixo, porque a decadência é tão grande que cada geração que se levanta é pior uma do que a outra. E a gente vê o reflexo disso, inclusive, nos juízes. Um dos primeiros juízes que é levantado é Otoniel, depois, o primeiro, na verdade, é Otoniel, depois Eude, Débora, são juízes bons, que a Bíblia não relata ali muitos erros, digamos assim, deles. Mas, conforme o tempo vai passando, a Bíblia começa a relatar juízes que têm até alguns comportamentos, algumas atitudes questionáveis. Por exemplo, Jefté, que foi um juiz de Israel que fez um voto totalmente equivocado com o Senhor. E nesse voto ele teve que sacrificar a própria filha, achando que isso agradaria a Deus. Isso demonstra uma profunda falta de compreensão de quem Deus verdadeiramente é. E ele foi um juiz, mas com atitudes questionáveis. Outro juiz com atitudes questionáveis, Gideão. Alguém começou como um incrédulo, talvez até visto como um covarde, e que conseguiu ser usado ainda por Deus, conseguiu alcançar a fé de crer que o Senhor ia usar ele, mas no final de sua vida, Gideão pega alguns brincos e argolas que eles haviam ganhado em guerra, ele forma ali um éfode, e aquilo se torna um ídolo, e se torna tropeço para ele e para a geração depois dele. Outra atitude questionável de mais um juiz que é levantado por Deus. Depois ainda vem Sansão, que é outro exemplo de um juiz que é totalmente negligente com tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Então nós vemos que, incluindo os juízes também, Israel ele vive um tempo de decadência, onde a cada geração que se levanta é pior do que a geração anterior. E o motivo, ou dois principais motivos desse ciclo vicioso que Israel vive de decadência, eu separo aqui em dois tópicos. Primeiro, eles eram totalmente desobedientes a uma ordem direta de Deus. E eu quero pedir para vocês abrirem comigo em Deuteronômio 7. Vocês estão comigo, gente? Amém. Glória a Deus, vamos lá, hein? Não me deixa sozinho, não. Deuteronômio 7, nós vamos ler do 1 até o 6, amém? Aqui nós vamos ler Moisés instruindo o povo, dando instruções do próprio Deus a como o povo deveria se comportar quando eles entrassem na terra prometida. Diz assim: quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que você. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados e acordos, e nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamento, não deem as suas filhas em casamento a elas, e nem os seus filhos, e nem tomem as filhas delas por seus filhos.
pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem todos os altares idólatras, despedacem as suas colunas sagradas, cortem os postes de Azerá e queimem os seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem a sua propriedade especial. Então aqui, Deus ele dá uma ordem direta, sim ou não? Ele dá uma ordem direta onde ele fala: quando vocês entrarem na terra, eu vou capacitar vocês a vencer um povo que é mais numeroso do que vocês. Só que vocês não podem fazer nenhum tipo de acordo, vocês não podem se casar, vocês não podem ter pena deles, vocês não podem tomar o ídolo deles para si, vocês vão entrar naquela terra, conquistar aquela terra, destruir os altares, queimar os ídolos e expulsar aquele povo de lá. Não faça acordo com aquele povo, não tenha pena daquele povo, arranque eles de lá. Só que o povo de Israel, ele faz algo diferente do que Deus manda. Eles tentam dar um jeitinho de tirar uma vantagem. Lá em Juízes 1, a partir do verso 27, eu não vou ler aqui, mas eu vou explicar o que acontece. Eles começam a conquistar a terra, e aí começa a falar da tribo de Naftali, de Dan, e começa a conquistar a terra. Só que em vez de expulsar aquele povo, de quebrar os ídolos, de arrancar os altares, eles começam a fazer acordo para que aquele povo permaneça naquele lugar, pagando tributos a eles. Ou seja, eles dão um jeitinho de tirar uma vantagem com aquilo que eles têm em mãos. E eu quero fazer aqui a primeira aplicação na nossa vida. Quantas coisas, meu irmão, o Senhor já não mandou a gente arrancar da nossa vida e a gente ainda dá um jeitinho de administrar essas coisas? Quantas coisas o Senhor já não falou? É para você quebrar isso, é para você arrancar isso, é para você tirar isso da sua vida, e a gente ainda está com isso na nossa vida. Quantas atitudes o Senhor já não falou para a gente parar de agir dessa forma e a gente ainda age da mesma forma? Porque lendo essa história a gente pode até julgar o povo de Israel e falar: o povo de Israel é muito desobediente, o povo é burro, o povo é isso, o povo é aquilo, mas quantas vezes a gente não age de forma igual? Quantas ordens diretas de Deus a gente já não desobedeceu? E isso é interessante porque em Juízes 2, o Senhor ele vai cobrar o povo. Vamos lá, voltar para Juízes agora, capítulo 2. Diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito, e os trouxe à terra que jurei dar aos seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. Da sua parte, vocês não deviam ter aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir os seus altares. E por que vocês desobedeceram a minha ordem? Você já pensou ter que responder isso para Deus? Por que você desobedeceu a minha ordem? Eu não falei para você arrancar isso? Eu não falei para você parar com isso? Eu não falei para você tirar esse pecadinho da sua vida de estimação? Que você está escondendo ainda? Eu já não falei para você parar com isso? Já pensou, meu irmão, a gente tem que responder isso para Deus e Deus falar assim: por que você desobedeceu a minha ordem? O que a gente vai responder para Deus? Será que a gente tem um motivo plausível para desobedecer uma ordem direta de Deus, assim como aquele povo fez? E é interessante porque o anjo do Senhor aqui fala que ele sobe de Gilgal. Por que o anjo sobe de Gilgal? Porque a casa do anjo era lá? Não. É porque Gilgal foi o lugar onde o Senhor fez aliança com aquele povo antes deles conquistarem Jericó. Então o anjo sobe de Gilgal já remetendo a aliança que ele tinha com aquele povo, como que dizendo: lembra da aliança que a gente tinha? Lembra do acordo que a gente fez? Onde foi o local que você fez uma aliança com o Senhor, que o Senhor te impactou, que o Senhor te salvou, que o Senhor resgatou a sua vida, que você jurou viver para Ele e hoje você não cumpre mais o seu juramento? Onde foi esse lugar? Se recorde desse lugar, meu irmão, para que você possa ter esse temor e não quebrar essa aliança com o Senhor. Nós não podemos nos esquecer do lugar onde nós firmamos uma aliança com o Senhor. Não podemos esquecer do lugar onde o Senhor nos resgatou, onde o Senhor restaurou a nossa vida, onde o Senhor nos deu vitória em uma guerra que a gente era impossível de vencer. A gente nunca pode esquecer disso. É isso que nós precisamos guardar fresco na nossa mente, o lugar da nossa aliança com o Senhor. Essa aliança deve ser inquebrável, meu irmão. A palavra diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E é isso que o Senhor está falando para esse povo: eu permaneci fiel a vocês. Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Lendo Juízes 1, a gente até tem talvez a compreensão de que o povo talvez não conseguiu expulsar aquele povo de lá. Só que quando Deus vai cobrar o povo, Ele vai falar: eu não mandei vocês expulsarem, quer dizer, eu já não capacitei vocês a vencerem isso? Eu já não capacitei vocês a vencerem esse pecado? Eu já não dei poder para vocês dominarem sobre o pecado? Por que vocês estão ainda vivendo dessa forma?
É isso que Deus está falando, e aí ele continua, através do anjo ele fala: portanto agora declaro que não expulsarei mais o povo que habitam na sua terra, eles serão como espinho nas suas costas, e os deuses deles serão como uma armadilha para vocês. Olha o que Deus fala: já que vocês querem administrar esse pecadinho, então agora vai ser uma armadilha para você. O pecado que você administra hoje, meu irmão, vai ser a causa da sua destruição amanhã. É isso que Deus está falando, aquilo que você guarda, que eu mandei você não guardar, vai ser o que vai te derrubar amanhã. Então larga isso agora, quebra os altares, quebra os ídolos, tira isso da sua vida agora. É isso que Deus está falando ao seu povo. Acaba com isso, acaba com a brecha, tira essa brecha, meu irmão. Não dá motivo para o inimigo te destruir. O povo que eles cobravam tributos, que ele deixou conviver com eles, foi o mesmo povo que subjugava eles quando eles caíam. É o mesmo povo. Aquilo que você está fazendo acordo na sua vida, que é errado, e você sabe que é errado, é isso que vai te destruir, meu irmão. Arranca isso agora. Arranca isso agora. Tem um comentário que eu achei incrível, meu irmão, e que resume muito bem esse livro, que é do Tim Keller, que ele fala que o livro de Juízes é um relato onde o povo de Israel tem que escolher entre obedecer a Deus ou seguir as tendências daquela época. E eles fracassam miseravelmente em obedecer a Deus. Esse é o relato do livro de Juízes, onde o povo de Israel fracassa geração após geração em obedecer a Deus. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos, meu irmão, em viver essa palavra. Não dá mais para a gente ficar preso em ciclos por causa de desobediência. Não dá para a gente ficar com a vida amarrada, paralisada em algumas áreas, porque a gente não obedece a Deus. Chega, acabou isso. Já foi esse tempo. O Senhor, Ele tem uma ordem direta para nós. Exclui tudo que não presta da sua vida. Me obedece, para você ver se a vida não vai avançar. Para você ver se vocês não vão romper com esse ciclo. Para você ver se as coisas não vão acontecer. É isso que Deus está falando. E Ele fala, esses ídolos serão armadilhas para vocês. E isso aqui é algo que também me chama a atenção, porque tem historiadores que vão dizer que durante esse relato do livro de Juízes, o povo de Israel tinha práticas tão semelhantes à dos cananeus, que era quase impossível distinguir uma cultura da outra. Eu falei, meu Deus, isso é um relato do que a gente vive hoje. Porque tem pessoas na igreja que têm práticas, têm condutas tão mundanas, que é difícil distinguir se é cristão ou se não é. Que é difícil distinguir se é ímpio ou se não é, se segue a Deus ou se não é. É por isso que nós precisamos ter essa diferença, meu irmão. Não porque somos melhores, mas porque, assim como Deus falou àquele povo, nós somos o povo escolhido por Ele para ser santificado a Ele, separado a Ele. Não dá para servir outro ídolos. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, meu irmão. Isso é uma verdade. Porque dia após dia a gente cria um novo ídolo. A gente sai do mundo, larga os ídolos do mundo e cria um ídolo dentro da igreja para nós. E era isso que aquele povo estava fazendo. Estava trocando a Deus e se curvando a tudo aquilo que oferecesse um benefício para eles. Começaram a seguir os ídolos cananeus. Baal, Aserá. E eles começaram a se prostrar diante disso, porque era Deus da colheita, da fertilidade, e eles queriam esse prazer momentâneo, ou esse retorno. E eles se dobravam a isso. E isso é o que deixou Deus irado, meu irmão. Desobediência é uma ordem direta de Deus. Eles estavam administrando para si algumas coisas que Deus mandou largar. E isso deixou Deus irado. Isso contaminou a cultura deles. Uma cultura que era para ser totalmente estabelecida por Deus. Eles misturam, fazem um sincretismo religioso com uma cultura totalmente pagã e ímpia. Será que não é o que a gente está fazendo hoje? Trazer uma cultura pagã e ímpia para dentro da igreja? Onde a cultura do reino deveria ser estabelecida na nossa vida e a gente tenta dar um jeito de trazer a cultura mundana para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Não é mais tempo de administrar ídolos, de administrar pecados, de administrar o que não presta, não, meu irmão. É tempo de quebrar todos esses ídolos. É tempo de derrubar esses altares, é tempo de largar tudo aquilo que não convém a nós, amém? E esse é o primeiro motivo pelo qual o povo de Israel vive nesse ciclo. Desobediência a uma ordem direta de Deus. Mas tem o segundo motivo, que talvez seja até mais grave do que esse primeiro, que é a falha em deixar um legado para a próxima geração. Abram comigo em Deuteronômio 6, por favor. Deuteronômio 6. Nós vamos ler a partir do verso 4, amém? Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força.
Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando vocês estiverem em casa, quando estiverem caminhando, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas, nas suas casas e em seus portões. Agora vamos pular lá para o verso 20. Deuteronômio 6, ainda no verso 20, diz assim: no futuro seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos e decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar a esta terra que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos os decretos e temamos ao Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve a nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Amém? Então, em Deuteronômio 6, ainda lá no livro onde Moisés está dando alguns conselhos àquele povo, algumas instruções àquele povo, nós vemos que ele fala que a respeito de deixar um legado para os filhos. Ele vai falar: quando vocês estiverem com os seus filhos em casa, fale para eles sobre o Senhor. Quando você for se deitar, quando você se levantar, quando você caminhar, fale sobre o Senhor. Amarre na sua mão, no seu pescoço, na porta da sua casa, no seu portão, para que os seus filhos conheçam quem é esse Deus, para que os seus filhos conheçam Deus, para que eles me conheçam. E depois ele fala: os seus filhos vão perguntar sobre quem é esse Deus e sobre o que aconteceu, e você vai explicar todos os feitos que o Senhor fez na sua vida, como ele te libertou, como ele proveu a você, como ele protegeu você dos seus inimigos. Deixe um legado. O que ele está falando é: imprima uma marca no seu filho. Carimbe uma mensagem no seu filho, para que ele conheça quem é o Deus que você serve. É isso que Deus está falando ao povo. Porém, vamos lá em Juízes 2:8. Diz assim: e Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no termo de sua herança, em Timate-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Israel falhou também miseravelmente em deixar um legado para a próxima geração. O que Deus falou é: imprima uma marca nos seus filhos, façam com que eles conheçam quem é o Deus que vocês servem. Só que o que Israel fez foi falhar. Uma geração inteira, meu irmão, falhou em comunicar à próxima geração quem era o Deus deles. Olha como isso é grave. Se levantou uma geração que não conhecia a Deus, e a palavra que conhecia do hebraico é yadá, que é uma palavra que remete a experimentar, a ter intimidade, a se relacionar. Então se levantou um povo, uma geração inteira, que era para ser o povo escolhido de Deus, que não conhecia a Deus, nunca tinha se relacionado com Deus, não tinha experiências com Deus, não tinha intimidade com Deus. Olha a gravidade dessa falha. Não imprimiram uma marca na próxima geração. E a pergunta que eu faço aqui, também quero fazer a segunda aplicação na nossa vida: qual que é o Deus que nossos filhos têm conhecido através de nós? Qual é o Deus que nossos filhos têm visto através de nós na nossa casa? Será que nós temos deixado um legado para a próxima geração? Ou será que nós estamos apresentando uma imagem deturpada de quem Deus é? Porque será que, se alguém perguntar para o seu filho e falar: como que é o Deus que seu pai serve? Será que ele vai falar: não, eu sei o Deus que meu pai serve porque ele me incentiva a buscar esse Deus. Eu vejo meu pai ajoelhado chorando na presença de Deus. Eu vejo meu pai estudando a palavra. Eu vejo meu pai adorando ao Deus. Eu vejo isso em casa. Será que é isso que seu filho vai responder? Ou será que é: eu vejo um Deus que na igreja meu pai é crente e em casa ele é diferente. Eu vejo um Deus que na igreja meu pai serve todo mundo e em casa ele está cozido na preguiça, como diz o pastor André. Não faz nada para ninguém. Será que é um Deus que ele fala: não, eu vejo que na igreja meu pai fala vaso, varão, aleluia, glória a Deus, e em casa fala palavrão, amaldiçoa, xinga. Qual que é o Deus que nossos filhos têm conhecido? Qual que é o legado que nós temos deixado para a próxima geração? Será que a próxima geração, meu irmão, vai aprender a se relacionar com Deus através de nós?
Será que se os mais jovens parar para nos ouvir, nós vamos ter algo de Deus para apresentar para eles de fato? Qual que é o legado que nós temos deixado para a próxima geração? Essa pergunta ficou martelando, meu irmão, na minha mente. Porque nós precisamos entender a responsabilidade que é isso. Se levantar uma geração inteira que não conhece a Deus, meu irmão, que não tinha experiência com Deus, não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus de fato, isso é extremamente grave. E talvez por isso até eu volto lá em Jefté, por exemplo, talvez por não conhecer a Deus de fato e não ter intimidade com Deus, experiência com Deus, que Jefté faz um voto equivocado, porque ele faz um voto baseado na cultura cananeia, onde eles sacrificavam seus filhos a ídolos. E por não conhecer a Deus, talvez Jefté achou que Deus era como um ídolo cananeu, onde ele sacrificaria sua filha e Deus ia se agradar disso. Olha a gravidade disso. Pode comprometer a vida de alguém, pode comprometer uma próxima geração. Nós precisamos entender que há uma diferença, meu irmão, entre o Deus falado e o Deus vivido. Falar que é cristão é fácil. Aqui na igreja todo mundo é crente, meu irmão. Aqui na igreja todo mundo é bênção, todo mundo é aleluia, todo mundo é aleluiado. Só que em casa, e no momento de dificuldade? E no momento de estresse? Como é o nosso comportamento? Como que é a nossa conduta? O que os nossos filhos veem em nós? O que os mais novos veem em nós? Será que é uma referência de homem e de mulher de Deus? Ou será que é alguém que só fala de Deus? Eu falo que eu sigo a Jesus, mas não precisa ser tão radical assim. Não, meu irmão, é necessário que se levante uma geração radical, que está disposta a entregar sua vida para ensinar a próxima geração a ter experiências com esse Deus, para levantar uma geração que é mais forte do que nós, uma geração que é mais perigosa, que vai oferecer mais ameaça ao reino inimigo do que nós oferecemos hoje. Essa é a responsabilidade que está sobre nossos ombros. É isso que Deus está falando. Dentro da sua casa, quando você estiver com o seu filho, fala para ele sobre mim. Mostra para ele como é que se relaciona comigo. Ensina ele a orar, ensina ele a conversar comigo, ensina ele a ler a palavra, ensina ele a adorar ao Senhor. Ensina ele como que é uma vida, uma conduta cristã. Ensina ele como um filho de Deus se comporta mediante as situações. Ensina ao seu filho, para que se levante uma próxima geração mais forte do que vocês, e não uma próxima geração mais fraca. E muitas vezes a gente não entende que a guerra é justamente pela próxima geração, meu irmão. A guerra ideológica é pela próxima geração. Essa ideologia caída, diabólica, não está preocupada com os mais velhos, está preocupada com os mais novos. E eles entram, meu irmão, através da educação. Eles entram através da televisão, através das músicas, de forma sutil. E tomam o seu filho de você. E tomam nossos filhos de nós. Mas eu creio, meu irmão, que há filhos de Deus que entendem essa responsabilidade. E que vão se posicionar e falar, não, aqui dentro da minha casa, quem manda é o Senhor. Aqui dentro da minha casa, ninguém vai tomar o meu filho com ideologias diabólicas. Com ideologias demoníacas, com condutas diabólicas. Aqui dentro quem manda é o Senhor. Eu creio nessa geração, meu irmão. Eu creio que vai começar a partir de nós. Eu creio que vai dar continuidade, na verdade, a partir de nós. Então nós precisamos entender a seriedade disso. Então esse é o cenário que Israel vivia naquele tempo. Um cenário de um ciclo destrutivo, de decadência. Resultante desses dois erros gravíssimos. Desobediência direta a Deus, idolatria e sincretismo religioso, mistura de culturas, e também uma falha de deixar um legado para a próxima geração. Então Israel, em consequência disso, eles vivem em ciclos destrutivos, onde eles estão em paz, aí o povo subjuga Israel, porque eles desobedecem a Deus, Deus retira a proteção deles, então eles se tornam prisioneiros de um povo, e aí eles se arrependem, clamam a Deus, Deus levanta um libertador. Esse libertador liberta o povo vive durante o período de vida desse libertador em paz, só que quando esse libertador morre, o povo cai de novo. E eles vivem esses ciclos por gerações, por 300 anos. E Deus ele levanta um homem chamado Otoniel, o primeiro juiz de Israel. Eu não quero me prender muito ao Otoniel, é bem breve a história dele, mas ele liberta o povo do cativeiro e o povo fica em paz por 40 anos. E depois de 40 anos, Otoniel morre, e o povo novamente cai. E aqui chega na parte que nós lemos, de Eude, onde fala, no verso 12, os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si filhos de Amon e Amaleque, ou seja, por o povo de Israel novamente ter caído, Deus retira a proteção, se ira contra aquele povo e fortalece o povo inimigo. O povo inimigo vai e domina Israel, subjuga Israel. Israel se arrepende e clama a Deus. Deus levanta um libertador chamado Eude. E aí ele fala, mas quando os filhos de Israel, no verso 15, clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador chamado Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, um homem canhoto. Eu quero parar aqui. Aqui tem diversas simbologias para a gente entender. Primeiro, Eude, ele era um homem canhoto. Só que ele era da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. Então ele era um canhoto que era da tribo do filho da mão direita. Um homem da tribo do filho da mão direita que não podia usar a mão direita. E ele era canhoto, que é utilizado aqui no hebraico para canhoto, é iter, yad e eminô, que significa alguém impedido de usar a mão direita. Então vai ter algumas linhas teológicas que vão dizer que, na verdade, ele não era canhoto apenas por uma predisposição ou uma facilidade à mão esquerda, mas porque ele tinha algum tipo de deficiência na mão direita. Algumas linhas teológicas vão por esse lado. Fato é que, no original, o que fala é que ele era impedido de usar a mão direita ou apenas restrito à mão esquerda. Ou seja, alguém improvável, meu irmão. Um homem que era da tribo dos filhos da mão direita, mas que não podia usar a mão direita porque era impedido de usar a mão direita. Alguém que era improvável. E eu conheço um povo na Vila Matilde que é improvável também. Eu não sei você, meu irmão, mas eu era improvável. Talvez um dos mais improváveis de estar aqui em cima. Eu sou tímido, travado, não sei conversar com ninguém, não sei nem me expressar direito. Então eu sou um improvável. Eu sei que há um povo aqui que também é improvável, mas Deus, ele não está preso às nossas limitações. Deus, ele não está restrito às nossas limitações. Muitas vezes, as nossas limitações são apenas desculpas que a gente usa para não sair da zona de conforto. Mas Deus, ele não se prende a isso. Ele não está restrito a isso. Então ele pega esse homem chamado Eude, que era um canhoto, alguém impedido de usar a mão direita. Talvez por deficiência, ou talvez por uma predisposição natural à mão esquerda. Mas fato é que esse homem improvável também parecia inofensível aos olhos dos inimigos. Porque ele era um homem que ele era responsável por recolher o tributo do povo dele e levar até o rei inimigo, até Eglon. E o texto ele é até um pouco, não sei se ele é displicente de certa forma, mas ele nem explica a facilidade que Eude tem de entrar no palácio do rei. Talvez justamente por isso, porque ele não apresentava nenhum tipo de risco àquele rei. Talvez porque ele era inofensivo aos olhos daquele rei. Mas Deus pega justamente esse, meu irmão. Aquele que o rei fala, esse daqui está na minha mão. Aquele que o rei inimigo, aquele que o império das trevas fala, esse daqui está na minha mão, esse daqui não vai oferecer risco nenhum. Deus pega justamente esse, para libertar um povo inteiro. Então Eude, ele faz uma... Aqui a gente lê no verso 16. Faz para si um punhal de 2 gumes. E ele cinge... E até na cultura do povo de Israel, coxa tem um significado de fidelidade. Ele falava, pega aqui na minha coxa e jura que você vai cumprir isso. Um exemplo disso é quando Abraão vai, acho que está em Gênesis 24, quando Abraão buscar uma esposa para o seu filho. E ele fala, coloque a mão sobre a minha coxa e jura que você vai voltar com essa mulher para o meu filho, com os requisitos que eu pedi. Então, coxa tem um significado, uma conotação de juramento de fidelidade. Outro exemplo disso é quando Jacó faz José jurar que não vai sepultar o corpo dele no Egito. Ele fala isso também, coloca a mão sobre a minha coxa e jure que você não vai sepultar o meu corpo aqui, que você vai me tirar daqui. Então isso tem um significado. A coxa significa um juramento de fidelidade, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo expressado. E ele pega uma faca de 2 gumes, meu irmão, e coloca sobre a coxa. Eu quero pedir para você abrir, por favor, em Hebreus 4:12. Vou ler no telão para ficar igual a tradução, porque a minha está um pouco diferente. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas tem um simbolismo aqui. Esse texto está nos dizendo algo. Porque é um homem improvável, que pega uma faca de 2 gumes, que a própria Bíblia assemelha à palavra de Deus,
e coloca na coxa, que significa fazer um juramento de fidelidade a isso, traz libertação para um povo. O que ele está querendo dizer é que até o mais improvável, meu irmão, quando tem isso daqui, quando é fiel a isso daqui, quando se mantém fiel a essa palavra, ele pode trazer libertação a um povo inteiro. Até o mais improvável, meu irmão, quando é fiel a essa palavra, quando sabe manusear essa espada de 2 gumes, meu irmão, ele pode quebrar um ciclo vicioso de decadência. Até um homem improvável, meu irmão, que quando sabe manusear essa palavra e é fiel a essa palavra, pode trazer paz em momentos de turbulência. É isso que Eude faz. Um homem improvável, talvez deficiente, aparentemente inofensivo, mas ele chega até o reino inimigo e destrona aquele principado, tira aquele rei do comando. Você não manda mais no povo de Deus. O povo de Deus não está mais sujeito às suas vontades. Um homem com uma espada na mão, meu irmão, com uma faca de 2 gumes, com uma espada que é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, traz libertação para um povo inteiro. É disso aqui que eu estou falando, meu irmão. Um povo improvável na Vila Matilde, um povo improvável, mas que jurou fidelidade a essa palavra. Que jurou fidelidade a essa palavra. Está tomando a zona leste de São Paulo, vai tomar São Paulo inteira, meu irmão, vai tomar a nação, vai tomar as nações da terra. Um povo que jurou fidelidade a essa palavra. Ei, não haverá principado capaz de nos segurar, meu irmão. Não tem limitações que não vai nos parar. Não tem principado que vai parar um homem com a palavra de Deus. Nós precisamos entender a seriedade disso. Nós precisamos entender a seriedade disso aqui, meu irmão. Isso daqui é uma espada de 2 gumes, aonde pegar machuca, aonde pega corta. Do jeito que vai, meu irmão, já era. Divide a alma e o espírito, discerne pensamentos. Esse é o poder que nós temos na mão. Por que a gente está se sujeitando ao reino inimigo? Por que a gente está se sujeitando, meu irmão, a ideologias diabólicas? Por que a gente está se sujeitando a ciclos viciosos que não nos deixam avançar na nossa vida? Por que a gente está se sujeitando a tudo isso, sendo que a gente tem esse poder nas nossas mãos? Por que a gente está se deixando levar, meu irmão, como alguém subjugado pelo povo inimigo? Não, meu irmão, isso daqui traz libertação. Isso daqui me libertou. Essa palavra me libertou. Essa palavra libertou muitos de nós, ou todos nós. Ela tem poder para isso, para quebrar ciclos viciosos. Em tempos de crise, de desordem, essa palavra traz ordem. Em tempos de guerra, meu irmão, ela traz a paz que excede todo entendimento. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos compreender a seriedade disso e o poder que nós temos nas mãos. Não dá mais para ficar sendo refém de ideologia diabólica. Não dá mais para ficar, meu irmão, sendo inofensivo ao inimigo. Nossa guerra não é contra a carne, meu irmão, mas isso daqui é poderoso para destronar principados. Se havia um principado nesse território aqui, já foi destronado. Se há um principado sobre o Brasil, eu declaro em nome de Jesus que ele vai ser destronado pelo poder dessa palavra, através de pessoas improváveis, mas que juraram fidelidade a essa palavra, mas que tem essa palavra cravada no peito, atada ao pescoço, nas casas, que fala dessa palavra para a próxima geração. É isso que nós precisamos entender. Esse é o poder que nós temos nas mãos, e é dessa forma que nós precisamos agir. O livro de Juízes, ele traz esse relato desse ciclo, e eu quero encerrar aqui. Toda vez que o povo caía, estava subjugado por uma nação inimiga, Deus levantava um juiz, e esse juiz trazia libertação a esse povo, trazia liberdade a esse povo. Nós vamos ler aqui no verso 30, que vai falar: então Moabe foi subjugado naquele dia, sobre a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. 80 anos, meu irmão, a terra viveu em paz.
Com Otoniel, 40 anos a terra viveu em paz. Com os outros juízes, durante o período que esse juiz estava vivo, a terra viveu em paz. Só que o problema era sempre quando o juiz morria. Sempre que esse juiz ele morria, o povo caía novamente e se tornava escravo novamente. Escravo do inimigo novamente. Mas eu conheço um homem, meu irmão, que ele é juiz, ele é advogado. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nunca perdeu uma batalha. Ele é o príncipe da paz. Eu conheço esse homem, meu irmão, e esse homem venceu a morte. O nome dele é Jesus Cristo. Um juiz, meu irmão, que trouxe liberdade a um povo, que trouxe liberdade para nós, que quebrou um ciclo de vício, de decadência moral em que vivíamos. Um homem que trouxe paz em momentos de guerra. Um homem que trouxe a paz que sai de todo entendimento. Um homem que em momentos de crise, meu irmão, ele me resgatou. Um homem que em um momento onde eu era escravo do inimigo, ele me deu liberdade. Eu conheço esse homem. Esse juiz venceu a morte. Ele não morre mais. Ei, não tem mais como a gente viver escravo do pecado, porque esse juiz venceu a morte e ele não morre mais. Nós precisamos entender isso. Esse é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso amigo, Ele é juiz, Ele é advogado, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Jesus Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. Esse homem, é por esse homem que nós vivemos. É desse homem que tudo se trata. É desse homem que a nossa vida, meu irmão, é por ele que a nossa vida é entregue. É isso que nós precisamos entender. Se coloque de pé, por favor. Nós precisamos entender a responsabilidade disso, meu irmão. Nós temos um juiz, meu irmão, a nosso favor, que nunca morre. Quando o juiz se levantava, o povo inimigo não tinha chance contra o povo de Deus. Quando o juiz se levantava, o povo inimigo não tinha chance contra o povo de Deus. Nós temos um juiz que nunca é derrotado. Não precisamos mais temer o inimigo, meu irmão. Nós precisamos entender que o nosso papel é levar libertação através dessa palavra. Liberdade aos cativos, cura aos enfermos. Nós precisamos alinhar, meu irmão, a nossa vida com a vontade de Deus. Obedecer ao Senhor em todas as áreas. Ensinar a próxima geração a quem é o Deus que nós servimos. Fazer um juramento de fidelidade a essa palavra. E levar liberdade a uma geração inteira. Libertar uma geração inteira da escravidão do pecado. Assim como Deus fala, quando seus filhos perguntarem, vocês falem para eles: quem é o Deus que te libertou do Egito? Vamos contar para a próxima geração o Deus que nos libertou do pecado. O Deus que nos libertou da imoralidade, da promiscuidade. O Deus que renovou a nossa vida, restaurou a nossa vida em todas as áreas. Nós vamos contar para a próxima geração acerca desse Deus. Mas nós precisamos entender que essa responsabilidade está sobre nós. Levar isso a sério, meu irmão. O evangelho não é brincadeira. Isso aqui é uma espada. É uma espada afiada. Do jeito que pegar, meu irmão, vai doer. Do jeito que pegar, vai confrontar. Do jeito que machucar. Mas é por uma boa causa. É para arrancar tudo aquilo que não presta de nós. É momento de quebrar ídolos aí fora. O Senhor deu a ordem: vai e tomem a terra. Eu já dei para vocês, conquistem. Quebrem os ídolos, destruam os altares. Não haverá altar, meu irmão, que vai ficar de pé diante do povo de Deus. Não haverá ídolo que vai ficar de pé diante do povo de Deus. Não haverá ídolo dentro das igrejas. Não haverá ídolos nos altares. Não haverá mais. Haverá um povo que entende a seriedade que é o reino de Deus. A seriedade do evangelho. Entende o que foi chamado para viver. E que tem um juiz que venceu a morte, não morre mais. Aquele que nem a morte foi capaz de paralisar, nem a morte foi capaz de vencer. Ele é o nosso Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu quero orar com você, para que essa palavra possa despertar, meu irmão, em você, assim como me despertou. Uma fome, uma sede, meu irmão, por levar liberdade aos cativos.
Assim como eu entendi a responsabilidade que o povo de Deus carrega. Assim como eu entendi a responsabilidade de passar para a próxima geração quem é o Deus a quem nós servimos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Essa palavra é para mim, Senhor. Essa palavra é para meus irmãos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque nós cremos, Pai, que é uma palavra precisa para esse tempo, Senhor. E nós cremos que haverá um despertar, Senhor, do teu povo a partir dessa palavra, Senhor. Sim, eu creio, Pai, que não haverá mais desobediência em nosso meio, Senhor. Eu creio, Pai, que nós iremos comunicar à próxima geração os seus feitos, Senhor. E quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Como o Senhor nos libertou, nos restaurou, Senhor. Eu creio que nós vamos passar isso para a próxima geração e ensinar eles, Pai, a ter intimidade contigo, Senhor. Eu creio que nossos filhos, Senhor, não serão tomados dentro das nossas casas, mas serão instruídos, Pai, a serem como uma flecha no teu reino, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nessa geração, Pai, nessa geração que há de vir, Pai. Eu creio nisso, Pai, que uma geração, Pai, por mais que seja improvável, Senhor, mas que fez um juramento de fidelidade a essa palavra, Senhor. E com isso, Pai, é o suficiente para destornarmos principados, Senhor, para levarmos liberdade aos cativos, cura aos enfermos. Sim, Deus, eu creio nisso, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Que essa palavra venha cair como uma semente, Pai, no nosso coração em terra fértil, Senhor. Que venha criar raízes, crescer e dar frutos, Senhor. Que não seja mais uma mera palavra que nós ouvimos e esquecemos, Senhor, mas que queremos vivê-la, Senhor, dia após dia, entendendo a seriedade que é, Senhor, viver no teu reino, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Sim, aleluia.